Preparadas? Bora lá. Ô Chico, isso tem corte? É direto? A intenção é que seja direto para me dar menos trabalho, mas se você quiser que corte alguma coisa, Não, não, só pra saber. também. Muito bem, começando aí mais um Papo Pontual, seu podcast aí nessa quarentena doida. Vamos deixar esses dias, essas horas produtivas aí com alguma coisa. Esse papo já era pra estar rolando fazia bastante tempo, né? A gente tentou, mas principalmente falando de mães com filhos, acho que é o mais difícil é juntar um dia e um horário, e essa quarentena ajudou a gente pra isso aí, né? Então, estamos aqui com 4 mães, uma futura mãe, que é mãe já, né? E 3 mães aí já com a sua experiência com filhinhos um pouquinho maiores, né? Então Agora mesmo. eu vou apresentar. Voltei. Tá ouvindo aí, Xê? Travou aqui, caramba. Não tem problema. Vamos começar com a Sheila, então. Sheila Sanches. Ela foi minha... Tem 3 companheiras de sala de turma, né? E uma ex-professora. Então tá todo mundo em casa. Então estamos com Sheila Sanches, Tabata, Daniela e Camila. Então são as 4 convidadas aí pra gente bater um papo. Hoje eu tô aqui só sem lugar de fala nenhuma, mas é pra intermediar só. Eu queria começar com a Sheila, que eu queria dizer que dá parabéns pra ela, né? Vai ser a nossa futura mamãe. E eu quero a primeira pergunta que eu quero fazer pra ela é: Sheila, falando de quiropraxia, falando de atendimento, falando de tudo, quais são os seus medos aí que você tem? Quais são os receios que você tem? Para ver se as outras mães elas conseguem te acalmar ou te apavorar um pouco mais. Então, faz pouco tempo que eu descobri, na realidade, fazem 5 semanas, 6 semanas, e você começa a ter preocupação com barriga, até quando você vai conseguir atender, como que vai ser, aí você procura ajuda de obstetra e conversa com isso, ela me indicou para ir para nutricionista, para ver toda essa parte de crescimento do bebê, ele crescer saudável e tudo mais. Quando o bebê nascer, como que vai ser depois disso? Quanto tempo você fica parada, não fica? Como que é parte de trabalho? Vocês conseguiram de longe administrar as coisas? Não conseguiram? Isso é uma das minhas preocupações maiores, assim, nesse quesito, juntando a maternidade e o trabalho em si. Mas técnicas igual eu sempre ajustei muito, eu variava sempre em SOT diversificada e começo a notar que alguns pacientes, quando são maiores assim, eu vou ter que tomar um pouquinho mais para Thompson, por conta que eu sou pequenininha e eu sentava, eu tava ali, né? Praticamente montava em cima do paciente e ajustava tranquilamente, só que com uma barriga não dá para você fazer isso facilmente. Então, como que foi essa parte assim inicial? Então vamos lá, vamos uma de cada vez. Camila, como é que foi a sua experiência, até quando você atendeu e quais são as mudanças que você teve que ter na sua prática para continuar atendendo por mais tempo? Bom, Sheila, assim, olha, essas dúvidas são normais mesmo, acho que todas vocês, né, vão se identificar. Eu tive uma gestação saudável, então eu não enjoei no comecinho, então eu já tinha mais disposição e atendi até o 8º mês. A Sophie nasceu em setembro, eu atendi até agosto. Eu engordei pouco porque eu já estava acima do peso, então eu tomei cuidado para não engordar muito, assim, e eu tive a sorte de só querer arroz e feijão. Minha gestação, eu queria comer arroz e feijão o tempo todo, então não tive desejo de doce, essas coisas que me ajudaram, porque a minha barriga ficou enorme. E como é que foi de atendimento? Isso para atendimento, eu vou te dizer que complica um pouquinho, assim. Eu não tinha indisposição, porque eu dancei também até o 8º mês. Então, isso me ajudou a ter fôlego. Mas eu falava com o paciente assim, e faltava um pouco do fôlego.
porque a barriga pesava, pressionava o diafragma, e aí você conversando com o paciente, você já sentia isso, assim, que mudou, a primeira coisa foi o fôlego. Mas eu atendi com várias técnicas, eu misturava bastante, ainda misturo. Então, conforme a barriga foi crescendo, o que pesou bastante foi o ajuste cervical, de ficar ali em cima do paciente, ou sentadinha, pressionava um pouco a barriga, né? No final eu já tinha percebido isso. E o ajuste de lombar. Eu tomava sempre cuidado, até que fiz diversificado até o 6º, 7º mês, assim. E eu tomava cuidado virava mais a minha barriga para não ter tanto contato com a perna do paciente. Eu consegui. Não sei se foi a dança, eu tenho um pouco mais de controle do meu corpo, eu consegui fazer isso. Mas aí, se eu tinha alguma dúvida, se naquele dia eu estava mais cansada, se já era final do dia, eu ia pro drop, ia pro SOT, ia pro ativador, né? Depende do seu dia, da sua disposição, de como você está se sentindo. Você teve que diminuir a carga horária? Sim. Tive que diminuir porque a gente sente mais sono, né? Eu sentia bastante sono. Raciocínio, parece que o miolo sai assim da cabeça, né? Então a gente fica... Mas era muito interessante, eu me sentia muito bem dentro da clínica com os pacientes. Parece que meu raciocínio no dia a dia virou uma bagunça, mas no momento que eu estava dentro da sala ali com o paciente, foi onde eu menos senti de mudanças hormonais, mudanças de raciocínio. Talvez eu me senti muito bem. Tipo, ter um foco ali, né? Eu acho. Tipo, isso me ajudou cabeça bastante. Vazia é a oficina, né? Então, se você tá trabalhando ali, a coisa... ela passa melhor, passa mais rápido, né? Acho. Sim, pra mim funcionou bem, mas eu acho que o importante é a gente respeitar o corpo, a gestação de cada uma, né? Cada bebê tem a sua história, cada mamãe também. Então eu acho que o importante é respeitar. Não é porque aconteceu isso comigo que eu também, sou melhor, fui uma mãe melhor, fui uma quiropraxista gestante melhor, muito pelo contrário. Né? Cada uma tem a sua história e comigo aconteceu dessa forma. Filhota tem quantos anos? Quantos meses? 6 meses. Tudo bem, vamos pontuar. Sheila está com quantos meses de gestação? Eu entrei na 19ª semana, então tá 4 meses e meio, quase 5 meses. Essa coisa de semana, eu não sei. Nossa, eu me matei pra entender também no começo, porque aí eu olhei assim, eu falei, nossa, mas como assim? Na idade estacional são 10 meses? Não tô entendendo, não são 9. Ela, não, Sheila, tadinha, ainda bem que ela teve muita paciência. E assim, eu descobri também, porque eu não sinto nada, parece que eu tô normal. A única coisa é que agora começou a aparecer uma barriguinha mínima, mas literalmente nada. Então, no quesito de estar atendendo, tava super tranquilo antes de começar a quarentena, nada dessas coisas. Mas, sei lá, né? Vamos ver como vai ser. Vamos ver. Tabata, conta aí a tua experiência de... Tua filhota tá com quantos anos e principalmente até quando você atendeu, teve que mudar rotina, técnica, horários? Certo. Bom, a Lou tá com 2 anos, ela fez 2 agora em fevereiro. Eu não senti nada também na minha gestação, foi muito tranquilo. Eu descobri logo no começo também, acho que eu descobri, eu tava com 1 mês e eu engordei bastante. Eu engordei apenas 20 quilos, né? Foi assim, bem tranquilinha. Mentira, foi horrível porque eu fiquei muito inchada. Eu trabalhei até o final. Na verdade, eu trabalhei até o carnaval. Porque o meu obstetra falou que ela já nasceria no carnaval. Ele falou, pode parar que no carnaval ela nasce. E aí, então, eu parei. Isso foi mais ou menos no dia 15. E ela nasceu só no dia 27. Então, eu fiquei esse tempinho sem trabalhar. Mas até ali eu fui trabalhando. E foi difícil por questão do inchaço. Eu trabalhava descalça, porque nem Havaianas cabia no meu pé.
eu me sentia assim muito cansada, tipo, a falta de fôlego, como a Camila comentou, era bem difícil, mas eu não senti incômodo de atender por causa da barriga. Realmente a gente vai adaptando. Como ela vai crescendo conforme o tempo, a gente vai dando um jeitinho de caber a barriga ali no ajuste. Quando eu tinha uns pacientes que era mais difícil assim para ajustar, eu realmente usava o drop, eu procurava outras técnicas, mas no geral eu fazia diversificada mesmo, e aí ao invés de usar a frente do corpo, eu usava a lateral do quadril, porque daí não pegava a barriga. No começo, quando eu esquecia, eu batia a barriga e eu sentia um incômodo, uma dor, eu falava, meu Deus, coitada da minha filha, já tá sofrendo desde aqui. Mas depois eu já fui me adaptando melhor, foi tranquilo, assim, deu pra levar bem, até o finalzinho. Carga horária? No último mês, eu atendia um dia de manhã e os outros eu atendia à tarde. Eu parei de atender de manhã, porque daí eu comecei a ir de carro a trabalhar, não podia mais pegar a condução, eu sou hipoglicêmica, eu tenho pressão baixa, eu passava mal, estava num período de muito calor. Aí o médico me orientou a não ir mais de condução, então eu passei a ir de carro. Só que aí eu parei de atender um dia de manhã, só que depois ele também não queria mais que eu dirigisse. Então o Hugo tinha que me levar no trabalho. Aí então eu fiquei trabalhando só nos períodos da tarde até o final. Mas eu não reduzi o horário, mas eu tirei um dia. Foi bom trabalhar o máximo possível também. Ah, foi ótimo, porque é muita coisa, assim, a gente fica muito ansioso. Esse período que eu fiquei sem trabalhar foi muito difícil, porque eu não sabia o que fazer. Eu ficava em casa e falava, mas eu faço o quê? O que eu faço? Esse bebê não vem, eu espero. Aí eu falava, vou fazer faxina, vou fazer agachamento. Eu queria fazer tudo para a criança nascer logo. Eu fiquei pesquisando o que ajuda a induzir o parto. Aí eu falei, vou fazer faxina na casa inteira e fazer faxina. Agora eu vou fazer agachamento, quero fazer exercício, fazer exercício. Aí no último dia, ela nasceu exatamente com 40 semanas. Foi numa terça-feira. Na segunda, eu falei pro Hugo, eu vou entrar no chuveiro, vou ficar lá sentada 40 minutos com a água caindo nas minhas costas. Você só me chama quando der 40 minutos. E fiquei no dia seguinte, realmente, né? Coincidência ou não, ela nasceu. Fica a dica aí, Sheila. Banho quente, 40 minutos. 40 minutos sentada, hein? Tô bem. Dani Kitamura. Diga aí, Rafa. Rafa, quantos aninhos tá? Como é que foi essa experiência para você? Está com 1 ano e 9 meses. Tava fazendo as contas aqui. E os dedinhos só. E os dedinhos só aqui. Você tá contando em semanas ainda? Tá com 300 semanas? Não, 1 ano e 9. É porque eu não falar 1 ano e 9, não sei o que, não. Tá com 1 ano e 9, né? Boa. Quando para 2, aí fala 2. Aí eu não sei se fica 2 anos e meio, 2 anos e alguma coisa. É tudo redondo, gente. É 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tudo a mesma coisa. Aí eu trabalhei até o 8º mês, se eu não me engano. Chegou aqui o companheiro. Olha lá. O ilustre. O ilustre. Vou botar até a legenda, eu vou pôr pra ele. Rafa, filho de quiropraxista. Aqui, ó. Fala aqui também. Fala você também. Não? Tá bom, não tem problema. Eu trabalhei até... Acho que 8 meses, se eu não me engano. Acho que eu parei 1 mês antes dele nascer. Se eu não me engano, até mais ou menos isso. No começo eu estava trabalhando bastante porque estava no doutor consulta ainda. E aí depois que o doutor consulta eles tiraram a quiro, aí eu diminuí porque literalmente eu estava só no doutor consulta. Então aí depois eu fui tentando fazer por fora. E aí era mais difícil. Tanto que... É a tia, meu amor, é a tia. E aí depois eu fui fazendo por fora, então atendendo em casa. Então acabou que eu diminuiu mesmo, assim, os atendimentos por conta do doutor consulta, que era full time, eu ia todos os dias. Mas a forma de atender também, eu fazia igual a Tabata. Na hora que eu batia a barriga, esquecia, aí eu, opa... Era meio que automático, assim. Mas aí depois, como a barriga vai crescendo, aí a gente vai, né, se adaptando. É algo instantâneo, assim? Ou vocês precisam... Levou um tempo para entender que tinha outro ser dentro de vocês, né? Não, levou um tempo. Não foi de um dia... É o seu cabelo.
Então, vem cá. Aí, só que a minha barriga foi crescer mesmo, assim, ficar grande no último mês. Quando eu parei, parecia que ela fez assim, bichou. Mas daí eu falei assim, ainda bem que eu parei de atender. Assim, já não conseguia pôr o sapato direito, pôr meia, enxugar. Eu falei assim, por um lado foi bom. Tanto que eu fui, acho que 2 semanas antes, teve aquele curso do Minardi, se eu não me engano. E aí eu fui. Então eu tava naquele, será que vai vir, não vai vir, né? Vamos, mas né? Tá naquele, pode vir a qualquer momento. Mas aí foi tudo certo, aí fiz o curso. O Rafa foi nascer só na terça-feira, dia 10 também. Ele completava 40 semanas na quarta-feira. E ele nasceu na terça anterior. Então, eu não sabia que eu estava entrando em trabalho de parto, mas foi tudo certo. Tô bem. Outra... A gente vai aos poucos, né? Vai antes de nascer e agora a gente vai pro nascimento. Então, assim, vocês como quiropraxistas, parto. Vamos falar de parto. Sheila, você primeiro. O que você espera, o que você gostaria desse melhor dos mundos que fosse no seu parto, que acontecesse? O mais natural possível, né? Eu tava conversando com a obstetra, ela foi me fazer fisioterapia pélvica, todas essas coisas, só que agora com a quarentena acabou tudo. E aí eu virei pra ela e falei assim, posso continuar com a licença? Ela falou assim, daqui a pouco você não vai conseguir. Mas enquanto eu falei, e a aula de tênis? Aula de tênis, musculação, ela falou assim, pode continuar, faz pilates. Aí eu falei, eu já fiz pilates, só que eu sou muito acelerada. E por mais que o pilates seja bacana e tudo mais, mudou muito a minha cabeça quando eu fiz a primeira vez, que eu achava que era aquele exercício calmo, tranquilo. E você tem que ter uma puta de uma concentração para fazer pilates, né? Fora todos os exercícios que a minha professora passava. E ela falou, volta para o pilates, vai ser bacana para você, já que você quer ir o mais natural possível. Eu falei, ok. E uma pessoa pouco grande, eu sou super pequenininha. E aí ela falou que tem essa questão. Então vamos ver como vai ser. E também. Só que por enquanto eu tô fazendo assim, só aqueles exercícios básicos, porque eu não posso nem sair de casa, né? Mas você gostaria de ter um parto normal, um parto humanizado, um cesáreazão na veia? Eu não queria cesárea, não. Eu queria normal, de verdade. Até para acompanhar, porque querendo ou não, eu acompanhei muito as minhas irmãs, todas essas coisas. E, nossa, o parto normal, às vezes na hora da recuperação, você sofre lá na hora, igual todas as nossas, só que no dia seguinte você consegue levantar, se trocar, fazer todas as coisas tranquilo. Agora a cesárea, minha irmã sofreu pra burro. Não sei as meninas, mas eu preferia o normal. Mas a gente não sabe, né, como vai ser. Então vamos lá. Se cuidando pra isso, a gente tenta, né? No próprio grupo, curso do Minardi, ele comenta algumas coisas de parto, né? E ele fala que o parto normal, ele não é normal, ele é parto comum, né? Que o parto normal seria o que é mais humanizado ali, né? Tudo mais. Camila, como é que foi pra você? Como é que foi o seu parto? Foi o que você queria? Foi o que você esperava? Não foi o que eu esperava. Eu acabei fazendo uma cesárea. Eu tava super afim de ter um parto normal. No hospital, né, humanizado, assim, parto normal dentro do hospital mesmo, com a estrutura que precisa, mas as semanas foram passando, eu super ativa, eu dançava, né, eu sempre dancei a vida toda, então durante a minha gestação eu quis continuar dançando, e ali requebrava até o chão, achando que ia me ajudar pra caramba, mas as semanas foram passando. A Sophie não dava nenhum sinal, não tinha dilatação, o meu colo do útero não dilatava. E aí, quando eu fiz 39 semanas e 5 dias, a gente optou pela cesárea.
E eu fui com o coração na mão, pedindo desculpa para minha filha se eu tinha feito uma decisão errada. Né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, viu, Sheila? Você se prepara, porque a culpa gruda assim na gente. Então, já desde antes do nascimento, já fiquei preocupada. E quando eu cheguei na cesárea, eu já estava com mecônio, né? Ela nasceu já com cocô, ela tinha muito cabelo, ainda tem bastante cabelo, era cocô grudado no cabelo dela. Tinha 2 voltas do cordão na cervical dela. Ela demorou pra chorar. Aí eu acompanhei ali a pediatra, o cordão umbilical já estava assim com pouco sangue. Sabe quando era a hora certa, o dia certo, do modo certo? Aí daquele momento em diante eu falei, não adianta a gente sonhar e planejar e fissurar numa coisa que talvez não seja mais importante para a saúde do seu filho, né? Então eu entreguei nas mãos de Deus, acreditava muito no meu obstetra, que eu acho que é o mais importante você confiar em quem está te cuidando. E foi a melhor decisão. Depois que ela nasceu, depois que passou toda aquela loucura, ele virou para mim e falou assim, ainda bem que fizemos uma cesárea. Então se eu tivesse pela minha teimosia insistido em algo, que teoricamente a minha gestação inteira foi super tranquila, eu poderia ter tido problemas. Então é confiar no seu corpo, na sua intuição, no seu obstetra e deixar as coisas acontecerem. E minha recuperação da cesárea, claro, é muito dolorido, né? Acho que são 7 camadas que cortam em você. Você tá com aquele barrigão, a sensação que eu tinha é que ele não tinha me costurado a primeira vez que eu fui levantar da cama no hospital, que eu ia me partir no meio, sabe? Era essa sensação que eu tive. Eu optei por não usar cinta, eu não me sentia confortável, já era muita dor, era muita coisa diferente, ainda ter que me apertar ali, eu já falei, não vou usar cinta. E aí foi a primeira vez que você levanta, é desesperador, você precisa de ajuda para tomar banho, mas vai, sabe? As coisas acontecem. Você acha que eu tenho ver se a minha linha de raciocínio ela tá ok. Eu penso que a escolha do obstetra ela é super importante, porque você precisa entender qual que é a vibe dele, né? Porque ela precisa estar muito encaixada com o que você quer também. Chega num determinado momento que você vai confiar 100% nele. Então, o que ele falar para você fazer, você vai fazer. Então, essa escolha inicial ela tem que ser muito importante, né? Porque você vai acabar ficando completamente induzida pelo que ele vai falar mesmo, né? Então, acho que isso é uma boa dica aí que você deu. E também, eu acho. E principalmente entender que, assim, óbvio que o natural, que o normal, que a natureza trouxe é fazer o parto normal, mas a ciência, ela tá aí para esse tipo de caso, né? A gente tem que entender que a ciência ela tá aí para ajudar, né? Então, principalmente, saber, né, qual o limite que você deve esperar. Existe um feeling de mãe ali que ninguém explica, né, acho. Então, principalmente nesse sentido, concorda? Falei alguma besteira ou não? Sim, não, se eu puder dar alguma dica, assim, para quem tá ouvindo, confiar no seu obstetra. E realmente, se seu obstetra desde o começo tem uma linha que ele é cesárea, que ele não faz uma outra opção, e você não está desejando isso, eu acredito que você tenha que mudar, né? Se eu quero um parto normal, vou buscar um obstetra que também tenha essa linha, né, de pensamento. A gente sabe que no Brasil a taxa de partos cesáreas é muito alta. Às vezes, você quer um parto normal, você vai procurar um obstetra que tem só experiência com cesárea, ele não vai te passar segurança porque ele não está habituado a um parto normal, né? Então tem todas essas questões. E assim, acho que tinha uma amiga que nasceu também no fim do ano passado, a filhinha dela. E assim, ela queria parto normal, ela nem é da área da saúde nem nada, né? Mas ela falou, pô, eu quero, né? Ela chegou pro obstetra e falou assim, eu queria o parto normal, né? A primeira coisa que ele fez você sabe que vai doer, né? Aí ela falou, tá, não quero mais. Falou, porra, ó como uma simples frase também, ela pode te induzir pra caramba, né? Falou assim, não quero dor. Hoje acho que a quantidade de parto cesárea, ela vem muito disso, né? Cara, eu não quero sentir dor, eu quero anestesia mesmo, sai fora.
E ok também, mas eu acho que as mães elas precisam ter todas as informações para elas poderem escolher, né? Acho que a falta de opção é a pior coisa. É verdade. Tabata, como é que foi aí o teu caso? Bom, no meu caso, eu concordo totalmente com a Camila, né? A gente tem que ter uma identificação bem grande com a obstetra. Eu me dei muito bem com o meu desde o início. Eu fui só em um mesmo, a gente já se deu bem de cara, eu gostava do conceito dele. Ele era meio grosseiro, assim, sabe? Mas eu gostava muito porque a gente estava no mesmo pensamento. Ele já tinha me perguntado se eu tinha alguma ideia sobre parto. Falei que eu ainda não havia pesquisado muito a respeito, mas que eu queria que fosse um parto normal, assim, não tinha a intenção de cesárea. E na minha cabeça, assim, totalmente inocente, né, não mãe ainda, eu achava que se eu tivesse um parto na água, ia doer menos. Aí eu falei, quero ter um parto na água, vou parir na água, perfeito, né? E aí, depois disso a gente ia conversando sobre essa possibilidade, ele falou, não, dá, vamos fazer, tranquilo. Aí ele perguntou por que eu queria. Eu falei, porque dói menos. Ele falou, não dói menos. A dor é igual. Aí eu acho que eu fiquei meio assustada. Eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, então vamos decidir na hora. Posso decidir na hora se eu quero na água, se eu não quero? Ele falou que podia. Eu falei, então tá bom. E aí foi indo, só que na minha cabeça, gente, eu não sei porquê, eu tenho uns delay assim, né, uns surtos. Eu achava que eu só sentiria dor na hora que o bebê estivesse literalmente saindo. Era a única hora que eu achei que eu ia ter dor. Só que eu tive 14 horas de trabalho de parto. Eu senti dor o tempo inteiro. Eu morri e voltei inúmeras vezes, assim. Eu não respondia mais, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, sei lá, não sei o que aconteceu. Você acha que, deixa eu tirar uma dúvida, a primeira coisa que uma mãe pensa é na dor ou não? É o que é melhor pro filho? Qual que é a primeira linha de raciocínio? Quando você ainda não está no período de parto, você pensa na criança, né? Eu pensei que eu queria um parto normal porque eu queria o melhor para o meu filho. Eu falei, né, da natureza, sim, vai ser o melhor. E nada contra cesárea no sentido, por exemplo, da Camila, que foi uma necessidade ali, né, que já estava com mecone e tudo, que não tinha sinal do bebê nascer. Agora, se eu vou hoje, por exemplo, a Sheila, que está de 9 semanas? 8, 9? Não lembro. Há algumas semanas, o médico chegar para ela... 9 semanas. O médico chegar para ela e falar, olha, a data do seu parto vai ser tal dia. Amigo, como assim? Quem perguntou pra criança que ela tá pronta? Né? Então, nesse aspecto eu não sou a favor. Mas com a necessidade, ou se a mãe já chega determinada também, fala, não quero sentir dor, não quero passar por nada, eu quero. Pô, direito de cada um, né? Cada mãe é cada mãe. Eu idealizei um parto normal e fui. Tava certo, ela tava encaixada, ela encaixou com 6 meses. Eu tive uma queda do sofá, assim, foi uma queda bem bestinha. Eu fui sentar no sofá, medi errado e caí no chão. Minha cara. E aí eu tive que ir pro hospital, porque eu tive assim tive um líquido, aí fui pro hospital, mas não tinha acontecido nada. Desde então ela já tava encaixada, eu fiquei com uma dor insuportável no pubis a partir daí, que só passou quando ela saiu da minha barriga. E nessa idealização do parto, no dia, eu lembro que... Eu realmente não lembro tudo, porque eu tava com muita dor. Eu realmente acho que eu morri e voltei várias vezes. Mas eu fui pra banheira, eu fiquei na bola de pilates no chuveiro, eu fui no cavalinho. Tudo que mandaram eu fazer, eu fiz. Foi, assim, muito intenso. Você fez um tour. Isso. Mas eu não me arrependo de ter tido um parto normal. Eu passaria por outro, se fosse preciso, mas, gente, não é mole não é mole, não acho que é mole o pós da cesárea e não é mole o parto normal também. As pessoas falam, você vai esquecer da dor, amor, eu não esqueci nada, eu me lembro perfeitamente, já faz 2 anos e eu lembro direitinho, mas eu tomei anestesia e era isso que eu queria dizer, que agora é possível, né, num parto normal você tomar anestesia. Então, depois de, acho que 8 dedos de dilatação, eles já permitem que você tome. A princípio, eu achei que eu não iria querer.
E durante o processo ali esqueci o nome agora, trabalho de parto, me perguntaram se eu queria fazer cesárea, e como eu já não estava mais conseguindo responder, eu falei pro Hugo, não deixa fazer cesárea, só se for preciso. E aí, como eles estavam fazendo exame de toque e tal, estava tudo bem. Mas eu fui bem, ele sabia da minha ideia, a gente decidiu tudo junto, ele me acompanhou o tempo inteiro, então foi bem tranquilo, ele já sabia que fazia parte da minha decisão, apesar de ter acompanhado muito de perto todo o meu sofrimento, acho que ele estava sofrendo junto. Mas quando eu cheguei a 7 dedos de dilatação, estava insuportável. Eu realmente não conseguia responder, eu não tinha controle assim de segurar o peso do meu corpo, eu não conseguia ficar deitada, sentada, nenhuma posição era confortável mais. Então, a única coisa que eu consegui dizer foi, me dá anestesia. Aí ele entendeu e ele que foi pedir para alguém fazer isso por mim, porque eu não tinha mais jeito. E ainda assim, para tomar anestesia, eu fui da sala que eu estava até a sala de parto andando, ou seja, morrendo no caminho. Eu caía quando eu tinha contração, assim, porque eu não tinha mais força para suportar. Foi bem complicado. Porém, depois da anestesia, eu ainda sentia dor. Mas não era insuportável mais. Perto do que eu já tinha sofrido antes, aquilo ali estava muito tranquilo, assim. Então, para ela nascer foi fácil. O único período que eu achei que eu senti dor foi o período mais tranquilo para mim, que foi realmente na hora de sair, né? O médico me explicou como eu teria que fazer a força. Fiz e ela nasceu, fácil e rápido. Essa é a parte. Quando está grávida, a gente. Acho que o que vocês. Nossa, deve ser um saco escutar a quantidade de conselho, a quantidade de dica, a quantidade de não sei o que, todo mundo querendo se meter, né? Mas assim, a ideia também é acalmar a Sheila. E por enquanto, a carinha dela não tá de calma. Então eu tô torcendo pra Dani Kitamura falar assim: não, o meu foi tranquilo, foi um punzinho e saiu. Na realidade, eu não tô calma porque... Pode falar? Quem eu ou a Sheila? A Sheila, fala, Sheila. Na realidade, não tô calma assim porque eu acompanhei muito perto, querendo ou não, algumas gravidezes e tal. E faltava até que eu não tô de 9 semanas, eu tô de 19. Tô aí praticamente no meio do caminho total já. Pode falar, Dani. O meu como foi rápido, literalmente. Não posso falar que demorou igual o da Tabata. Porque eu acordei, achei que fiz xixi na cama. Falei assim, fiz xixi na cama, vou no banheiro. Beleza, me troquei, voltei. Dormi de novo. Fiz xixi de novo. Falei assim, nossa, que estranho, de novo. Fiz xixi na cama. Falei assim, beleza, né? Vamos lá. Fui lá, me troquei de novo. Deitei na cama de novo. Que na hora que eu ia no banheiro, não continuava saindo mais nenhum líquido, né? Eu falei assim, será que a bolsa estourou? Será que é o tampão? E aí eu fui mandando mensagem pro meu obstetra. E antes, né, na verdade, de entrar nessa parte de trabalho de parto, eu fazia acompanhamento com um obstetra que era do convento, que eu já fazia acompanhamento de todo ano, normal, assim. E aí eu falei assim, vou continuar, né? Só que o Camilo não tinha gostado muito da médica, e eu sabia que ela era da parte de cesárea, né? Quando eu falei que queria normal, ela falou assim, e se der? Eu falei, se der, eu falei, pronto. Começou errado. Vai querer fazer cesárea. Já começou errado. Mas eu já tinha na minha cabeça que eu vou querer normal, né? E aí eu falei assim, não, beleza. E aí eu acho que eu mudei de médico com 32 semanas. Que a gente começou a ir em essas casas de... Meio que... Não é casa de parto, mas são umas casas que tem os obstetras, tem doulas, tem enfermeiras, tem uma equipe humanizada, né? Que eles falam hoje em dia. Então eu comecei a frequentar essas rodas e aí a entender mais sobre o parto, entender sobre as dores, como aliviar as dores, quais os tipos, o que realmente é cesárea, precisa fazer cesárea, e outras coisas que eram os temas abordados nessas casas. E aí o Camilo foi criando confiança. Falei assim, não, vamos mudar de médico. Aí a gente mudou de médico com 32 semanas. E eu tava na cabeça já com o parto normal.
E aí eu comecei a fazer a fisiopélvica. Então aí tinha os exercícios lá que ela pedia para fazer e tudo mais. Tinha um exercício que ela falou assim, quando for a expulsão, vai ser mais ou menos desse jeito que tem que fazer. Então, eu estava criando uma noção de quando for o trabalho de parto, assim, a hora da expulsão, o que eu tinha que fazer. Então, só que aí eu fui fazendo, eu mudei de médico, então o médico acabou sendo particular, porque nenhum, pelo convênio, ia ser mais ou menos dessa forma. E eu não tinha tempo para ficar pesquisando médico de convênio se ia ser, se era mais pro normal, se era mais pro cesárea. Então, já fui direto no médico que fez um dia a roda lá, tirou as dúvidas e tudo mais, e a gente tinha gostado. Então, aí foi direto com esse médico. E aí, tinha a equipe dele, aí eu fiz com a equipe dele também, a parte de acompanhamento com a enfermeira. Aí eu tive uma doula acompanhando também, eu falei assim, a doula era mais para acalmar o Camilo do que para mim, na verdade. Era mais para ele da hora do que para mim, para falar a minha verdade. E aí a gente teve os encontros, teve a conversa e tudo mais. Esclarecedor, assim, foi bem mais... como ele é de exatas, né? Então, foi bem um negócio assim, para ele entender como é que funciona e criar confiança em relação a isso. E aí, no trabalho de parto, um dia eu não sabia, né? Como eu estava falando, aí eu fui mandando mensagem para eles, né? Aí veio a enfermeira me avaliar para ver como que estava, se a bolsa tinha estourado ou não. E ela falou assim, Dani, a bolsa estourou. Eu falei, é? Eu ficava naquela cabeça, nossa, né? A bolsa vai estourar, vai sair aquela enxurrada, né? Vai parecer que olhou a casa inteira, né? Mas não foi assim. Daí, aí eu tinha um dia, acho que era o dia de jogo ainda da Copa. A Camila tava lá assistindo o jogo, a gente almoçando e tudo mais. Aí acho que o médico, né, o obstetra, falou assim: até às 18 ou 19, mais ou menos, você tem que ir pro hospital, né? Para qualquer coisa. E eu queria um parto domiciliar. Tinha comprado tudo para fazer em casa e tudo mais. Mas aí o médico falou assim, olha, eu acho melhor, por segurança, fazer no hospital, né? Assim, mas não que você... não é indicativo de parto domiciliar, mas por segurança a gente vai fazer no hospital, porque o Rafa estava com, acho que, 4 quilos. Então ele falou assim, eu prefiro fazer no hospital. Mas, assim, você que sabe. Eu falei, não, tudo bem. Por mim não tinha problema nenhum. Ia ser ele que tá acompanhando mesmo. Então, quando chega nessa reta, né? Você vai falar, vou fazer o quê? Vou fazer o que você quer também, né? Então eu falei assim, beleza, então vamos pro hospital. Aí a gente mandou mensagem pra doula. Aí a doula ela chegou, acho que 5h30 por aí. E aí ela chegou literalmente, só arrumou as coisas e foi pro hospital. Só que eu não tava sentindo uma baita dor. Tipo assim, eu conseguia conversar, falar, andar, bem tranquilo assim, super de boa. Na hora que vinha a contração, eu só ficava... Aí parava um pouquinho, continuava depois conversando. Mas no carro, eu falei assim, rapaz do céu, São Paulo, pouco buraco, né? Aí nesse buraco aí parecia que assim, meu Deus do céu, vai sair agora, era o carro que vai ser. Porque quando tinha os buracos, parecia que fazia mais pressão ainda para sair. Eu ficava assim, meu Deus do céu, vai sair no carro. Será que é aquela sua contração involuntária no buraco, assim, sabe? Também. Tinha os dois, tinha a contração involuntária e a contração mesmo. Então aí, o caminho da minha casa, lá que eu morava no Jabaquara, até o hospital que foi no São Luís, dava uma meia hora, mais ou menos. Eu fui a meia hora sofrendo, assim, falando, meu Deus do céu, vai sair essa criança aqui no carro. E aí eu cheguei no hospital, tranquilo, fui andando, tipo, parecia que tinha passado o episódio do carro. Aí eu fui andando até ali a beleza, conversei. Na hora que subiu para a sala de parto, parece que entrou outra coisa, mudou o mundo. Porque daí eu não sei mais o que aconteceu. Aí eu fui pra banheira, achei que na banheira também ia ser maravilha. Eu falei assim, eu não tinha sonho nenhum de fazer parto na água, mas eu falei assim, nossa, vai ser uma maravilha na banheira.
Fiquei lá, mudava, ficava de 4, não tinha posição. Aí, tava tocando a música, nem lembrava das músicas que tava tocando, tava nem aí pras músicas. Aí eu tinha até feito a playlist e tudo mais, mas na hora nem prestei atenção. E aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais. Só que eu não pedi anestesia. Eu só falei, não aguento mais. E fiquei lá. Assim, tentando, falei assim, não, vai, uma hora vai sair. E aí ele avaliando, falei assim, olha, eu acho melhor você sair da banheira. Porque não tava evoluindo, não tava acontecendo nada. Aí eu falei assim, e pra sair da banheira? Como que sai da banheira agora? Não tava conseguindo sair da banheira. Aí, toda hora que eu falei assim, não vou sair. Aí parava a minha contração, falei, não dá, ficava lá. Não vamos sair, não vai sair agora, espera. Aí teve uma hora que eu consegui sair e fui pra cama ali. Ali na cama é a posição que é mais confortável, né? Vai do jeito que dá. Aí também nada. Aí eu falei, não, vamos sentar na banqueta, né? Ficar de cócoras. Aí dali que evoluiu. Aí saiu. Só que nisso eu falei assim, não, passou uma eternidade, né? Falei assim, nossa, tô aqui há horas, né? Eu cheguei, acho que no hospital era 7 horas, por aí. Ele nasceu 9h38. Então, tipo assim, a parte de dor mesmo não foi muito tempo, mas pra mim, na hora ali, foi uma eternidade. Eu tô vendo a cara de inveja da Tabata, assim, sabe? Tipo... Eu falei assim, na hora eu falei assim, nossa senhora, já é quarta-feira, tá de manhã já, não sei o quê. Que nada. Não tinha nem acabado a noite ainda, não tava nem no final da noite ainda. Mas aí, e eu não comi nada. Tem gente que fala que come durante o trabalho de parto, né? Às vezes tem fome, né? Eu falo assim, gente, eu não comi nada. Não conseguia comer, nem beber água quase. Não queria nada. Assim, o Camilo tentou fazer aquelas manobras de alívio de dor, de massagem, né, que a doula ensinou. Eu falei assim, não. Só conseguia, não. Eu não queria nada. Mas nada, eu me dediquei, nada. eu aprendi. Sai daqui. Era quase isso. Tipo assim, ele começou a cantar, eu só pus a mão nele assim, ó, tipo, para. Era mais ou menos isso. Mas aí foi tranquilo. Eu contava a história do meu pai pra eu engatar a pergunta. Meu pai falou que quando ele chegou minha mãe, ela foi no obstetra que era da família, que era um alemãozão, assim, tipo, grosso, que nem a Tabata falou, que era meio que o dela, assim. E aí ele começou a perguntar um monte de coisa. Aí ele falou, o obstetra chegou pro meu pai e falou, seu Rogério, você pretende vir no pré-natal todo, assim, como é que vai a sua dedicação, né? Ele, não, vou vir. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, a tua cadeira é aquela lá no fundo ali, ó. Você vai sentar ali, tá bom? E você pretende assistir o parto também? Ele falou, claro. Ele falou, então você vai trocar de médico. Porque eu já vi muitos casamentos acabarem por conta de marido assistindo o parto. Aí ele falou pra minha mãe, você vai ter o filho com esse doido? Sim, super. E quando chegou na data prevista de parto ainda, aí o médico falou, teu filho tá pra nascer dia 7 de agosto. Aí ele falou, caraca, é meu aniversário. Pulou, ficou super feliz. Aí ele riscou assim dele, dia 9 então. Cada um tem que ter o seu dia. Ou seja, meu pai ele não gostou muito do obstetra. E a pergunta é, começando pela Camila, qual que é o papel do pai? Ele tem que gostar? Ele não tem que gostar? Qual que é a função dele ali? Foi bom ter ele ali do lado? Tipo, nem sabia que ele estava ali. Como é que foi? Eu acho que é super importante. Assim, eu e o João, a gente tem uma parceria a gente tá junto há 14 anos, né? Então, se você não tá com um parceiro que te acrescente, que você admire no seu dia a dia, acho que tudo se torna mais difícil. A gente teve uma primeira gestação, que eu tive uma gestação molar antes de ter a Sophie, né? Então, com 3 meses, eu descobri que a gente estava com esse tipo de gestação, que é algo que eu não conhecia. Eu até falei para o obstetra, eu dormi nas aulas de anatomia, né? Porque eu nunca ouvi falar num negócio desse. Ele falou, não,
Isso é só no mundo ginecológico mesmo que se estuda, que é um erro da concepção do espermatozoide com o óvulo. E a gente se assustou muito porque um dos tratamentos era a quimioterapia. É como se eu tivesse produzido um câncer. Eu não precisei fazer o tratamento de quimioterapia, mas nos assustou muito. Eu tive que fazer um acompanhamento de 1 ano para ver se as células dentro do útero se multiplicavam, né? Eles falam que crescem como se fossem cachos de uva dentro do útero, a partir desse erro genético da produção do feto. Então, a gente ficou muito traumatizada. Você espera, infelizmente, a gente espera que numa gestação, nos primeiros 3 meses, tenha um aborto espontâneo, tenha uma perda gestacional. Isso é comum e as pessoas não falam, né? Mas você ir para um diagnóstico, ó, você tá com câncer, isso assusta demais. A gente ficou traumatizada nesse sentido. Então, por isso que para mim a participação do João foi muito importante. Né? Ele sofreu junto comigo. Nessa primeira gestação eu tive que fazer uma curetagem diferente, porque na gestação molar o útero ele fica muito mole, então não pode ser uma curetagem normal, senão você acaba perdendo o útero. Eu tinha essa chance de perder o útero, então foi bem traumatizante. E eu falo isso porque as mulheres geralmente não falam de perda gestacional, não falam de problemas na gestação, né? Romantizam muito. E acho que para quem está ouvindo, se já aconteceu isso com você, fique tranquila que existe sempre uma saída, né? Existe sempre um tempo certo para todo mundo, né? E a gente só passa pelo que tem que passar. Então o João estava muito apreensivo na nossa gestação. Até fazer 3 meses, a gente vê o coraçãozinho batendo, que estava tudo certo, foi um alívio, né? Então o João queria ele queria mais a cesárea do que eu, mas não por mal, por assim, ele queria controlar o ambiente, né, vamos dizer. Tudo que fugia do controle dele deixava ele apavorado. Ele é um paizão, ele é um maridão, então ele queria me ajudar nesse sentido. Aí ele sempre acompanhava as consultas comigo, até que o médico também falava para ele, olha, faz o seguinte, o hospital vocês já sabem onde que vai ser, aqui na cidade, né, só tem um hospital que poderia ser. Se for normal ou cesárea, marquem uma visita, pelo menos você vai saber a porta que você tem que entrar. Porque a hora que estoura a bolsa, a hora, né, que começa as contrações, acontece de tudo. Então já sabe, pelo menos, por que porta tem que entrar no hospital. Então a gente foi lá, conheceu a estrutura do hospital, ele já se acalmou bastante. Mas no finalzinho, ele me ajudou a tomar essa decisão. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho que o melhor agora é a gente optar pela cesárea. A Sophie também já estava com quase 40 semanas, não tinha nenhum sinal de que ela já estava pronta. E no meu caso, os exames não mostraram o mecônio, não mostraram o sofrimento, já que ela estava dentro do útero, né? Então, como eu comentei com vocês, é confiar no parceiro, se ele te passa confiança, né? Que eu acho que qualquer pai que está ali com você está para te ajudar. Seja franco, seja companheiro, converse com seu obstetra. Ele fez parte respira da escolha, fundo. Ou não? Como eu morava em São Paulo, vim aqui para Novo Hamburgo, eu não conhecia os profissionais, né? O meu obstetra, assim, caiu do céu mesmo. Ele foi um achado, foi o primeiro que eu fui, eu gostei. E a questão da confiança é que na primeira gestação ele diagnosticou muito rápido o que tinha acontecido comigo, me encaminhou para um serviço especializado em Porto Alegre. Quando eu cheguei em Porto Alegre, tem mulheres que só sabem dessa condição com 8 meses. Então eu dei graças a Deus no médico que estava comigo. E aí eu decidi que seria com ele até o final, nem cogitei, né, porque eu falo para ele que eu devo meu útero a ele, né? Ele ter descoberto isso antes, talvez eu não tivesse tido a sorte que eu tive. Então eu confiei e foram esses fatores. A gente foi pro dia marcamos ali a cesárea,
o João estava comigo, ele fica a participação especial do Gastão, que é meu filhinho de 4 patas. Boa. Ele foi comigo até o hospital, ele ficou esperando ali enquanto estava sendo preparada. E apreensivo, o João estava bem apreensivo, que eu não tiro a razão dele, assim, né? Ele tinha sofrido bastante. E aí ele entrou quando a gente está preparada, já com anestesia, e eu tive uma queda de pressão absurda. Minha pressão foi a 5/3 durante o parto, durante a cesárea, né, o corte em si. E eu vi o João chegar, né, o pai na cesárea senta, assim, fica atrás de você, eu olhei pra ele, fiz assim, oi amor, eu tô assim, tô passando um pouquinho mal, tô com a pressão baixa, eu vou fechar o olho aqui um pouquinho. E bum, né, desmaiei. Pra mim, foram 2 minutos, sei lá, foi muito rapidinho, mas o João fala que foram 10 minutos de horror, porque aí a anestesista injetando as coisas e eu não acordava, e ela só falava assim, espera, não tira agora, não tira a criança agora, senão ela não vai aguentar. E o João já com a cabeça baixa, assim, rezando e falando no meu ouvido, Camila, ele fala que foi um horror pra ele, sabe? Eu não vi nada, eu tava no outro mundo, eu tava dormindo, aí eu fui sentindo uma melhora, assim, acordei, olhei pra ele, eu tremi o queixo, assim, dele na máscara, né? Eu falei, que tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele falou, tá tudo tranquilo. Bem tranquilão. Foi uma sonequinha sussa. Sim. E aí eu já escutei, vai agora, não sei o que. Tiraram, né? Escutei a bolsa estourar, um barulhão de água. E aí escutei, senti o movimento ali na minha barriga, tirou a Sophie. Ele tava tão atordoado que o médico falava, olha. Ele falou assim, aonde? A anestesista pegou ele por aqui, assim, sabe, por cima. Falou assim, ali, levanta. E aí, de tão desesperado que ele ficou, tadinho, sabe? Ficou traumatizado no parto, assim. Não tira a razão. Mas, né, e que foi complicado comigo, porque eu também já tinha pressão baixa. Foi complicado porque a hora que ela nasceu, viu as complicações que tinham, né? A pediatra já não deixou a gente ver direito, já foi analisar o que estava acontecendo com a Sophie, mas a nota de Apgar dela foi boa, deu tudo certo no final. Mas acontece, né? Você não está preparado para esse tipo de situação. Lógico que não. Né? Mas eu feliz da vida, porque depois você tem o corte, te dão morfina, né? Te dão os medicamentos para não sentir dor. Aí é hora de curtir. Eu saí de lá, eu falava, gente, isso é muito legal, eu quero ter 2, 3, 5, eu quero muito ter outro filho. O João me deu um cutucão, fica quieto, isso é anestesia. A hora que passar, você vai ver só. Mas eu curti. A minha parte foi muito legal, né? Mas o do João, ele ainda fala, eu ainda tô traumatizado desse parto aí, viu? Eu falo pra minha esposa assim, eu falo assim, puta, podia vir gêmeos já, né? Porque daí o trabalho já vai tudo de uma vez só, né? Não precisa passar por isso 2 vezes seguidas, né? Olha, eu não sei, viu? Pra quem, acho que a gente tem que conversar pra quem tem 2 ao mesmo tempo, porque pergunta aí pras gurias que, hoje eu tô falando igual gaúcha, pergunta aí pras meninas que acho que um já dá trabalho suficiente. Também. Sheila, você, entrando no mundo quiroprático agora, você sempre foi uma pessoa que curtiu muito a pediatria ali, né? Sempre estava envolvida com curso, com técnicas e tudo mais. Você se preocupa bem com isso? Assim, pô, e agora? Será que vai... No dito de e quesito em si, tipo, eu ajustar o bebê, coisas assim? Você já tá sonhando com isso, assim? Tipo, puta, onde está minha filha? Ou, nossa, Já. Eu quero ver mais crianças, eu quero ver mais bebês no meu consultório. Então, na realidade, o último congresso que a gente teve aquele pré-congresso de pediatria, para mim foi sensacional, né? E você começa, desde então eu ajustei bastante criança, tenho criança na família inteira, então tem bastante essas coisas, né?
mas você começa a prestar mais atenção na realidade. Você começa, às vezes, a ler igual agora na quarentena, eu tava sem nada pra fazer, eu peguei e comecei a ler tudo de novo, vi os vídeos, todas essas coisas, falei, putz, será que eu vou ter a calma de ser uma Kiro ajustando, porque querendo ou não, vai ser meu filho, ou o que será que vai ser? Então você começa a pensar muito nesse quesito, de você olhar e de você, eu fico pensando, será que eu vou ser meio bitolada, nesses primeiros sinais, como que tá, os reflexos primitivos e tudo mais. Então, fico um pouco assim. A minha filhada, o primeiro ajuste dela, quem fez foi o Fernando, na realidade, porque por mais que eu já tivesse feito diversos cursos, me deu um cagaço. Eu olhei assim, eu falei, putz, não. E aí eu conversei com o Fernando, ele falou, não, traz ela que a gente ajusta, tudo bonitinho. E foi assim, um negócio excepcional. Foi onde eu já era meio que apaixonada por essa parte de pediatria, mas depois daquilo eu falei, meu, é muito 10, porque ela tava 2 dias sem conseguir fazer cocô. Né? Ela tá sofrendo muito. E pra não ter que colocar supositório, nada dessas coisas, você vai tentar, né? E o Fernando foi e ajustou. Ela já não tava conseguindo dormir direito. E a gente saiu de lá e a gente ia visitar minha avó no sítio. Foi coisa de mais ou menos 1 hora depois. Ela dormiu, mas a gente acordou no meio ela acordou no meio da estrada. Tava um cheiro, a gente teve que parar o carro no acostamento pra trocar a fralda. E desde então aí eu comecei a criar mais esse hábito. Então até hoje, assim, eu ajusto as crianças e tudo mais. Só que eu fico com um pouco de receio. A minha filhada eu já tive esse cagaço. Tem um filho, como que vai ser? Será que o primeiro ajuste eu vou querer fazer? Será que vai ser outra pessoa que eu vou falar, Fernando, corre aqui? Então, não sei, eu fico pensando um pouco nisso sim. E até mesmo por você saber o que tudo isso vai implicar no crescimento, talvez você fique, isso aqui não é legal, não, isso daqui é ok, isso daqui, vamos pensar. Então você fica pensando bastante essas coisas. Mas ainda não é muito recente, eu não sei, igual, há pouco tempo atrás eu estava conversando com a Dani, e aí ela falou, Sheila, quando tem um filho em casa, você tem que entender assim, ele tá chorando, ela não vai se preocupar em como que ela vai cuidar dele, todas essas coisas. Um negócio um pouquinho mais diferente. Então eu fico pensando, ok, agora eu tô tendo uma visão, talvez depois que nascer eu vou ter uma visão totalmente diferente também. Então é algo que fica meio passando no ar aí. Vamos ver, deixa eu tirar essa dúvida. Camila, quem foi? Foi você? Foi o João? Foi a outra pessoa? Quando foi o primeiro ajuste dela e de que forma? Foi ativador? Vou até consultar o João aqui. Não foi com ativador. E dentro do hospital, quantos minutos a Sophie tinha de vida quando você ajustou ela? Ela tinha 8 minutos. Depois do... Ela saiu, né? Saiu de dentro de mim, foi para avaliação pediátrica, viu que apesar de todo o susto ela estava bem. Aí tiveram que aspirar, porque ela tinha ingerido um mecônio. E depois de todo esse processo, quando colocaram a roupinha, viram o exame, assim, e o João foi lá e ajustou ela. É que ele tá me corrigindo aqui, porque eu não tava, né? Eu tava lá sendo costurada na outra sala. Ela tava sem roupa ainda e foi do lado da pediatra. E ele ajustou já ela com 8 minutos. A pediatra era esposa do obstetra. A gente já tinha uma relação, eu já conhecia ela. Ela sabia que ia rolar isso ou não? Pegou desprevenida? Eu acho... A pediatra sabia disso? Pegou ela desprevenida, né? Ela não sabia que o João tinha planejado isso. Acho que também ele não planejou. As coisas aconteceram. E o João checou a cervical dela, porque a Sophie estava com uma angulaçãozinha assim no pescoço, eu acho que pelas voltas do cordão umbilical, né? Então, a última semana de gestação minha, ela estava muito agitada. Eu acho que ela já estava bem irritada com toda a situação dentro do meu útero.
E aí o João viu isso e já corrigiu ali. A pediatra não conhecia nosso trabalho, assim, ela não... Apesar dela ter mais anos de profissão, ela aqui em Novo Hamburgo a quiropraxia é bem conhecida pela Fevale, né, pelo um dos 2 cursos no país é aqui. Eles conhecem bastante, são 250 mil habitantes, então bem menor do que São Paulo. A informação se espalha melhor aqui, né? Mas o que eu percebi, e o João precisou corrigir uns 3 dias seguidos a Sophie, porque na hora dela mamar, quando ela virava o rostinho pro meu seio esquerdo, pra minha mama esquerda, pra mamar, ela tinha um pouquinho de dor, de incômodo, ela preferia meu outro seio. Então, ajudou muito esse processo dos ajustes logo no início. Tabata, e a tua pequena, foi com quantas horas, quantos minutos, quantos dias, quem foi, como foi, por quê? Foi com 15 dias, eu não lembrei de ajustar ela antes, geralmente quando eu pensava nisso, eu já tinha dado mamar, aí eu não ia ajustar ela ali, né, depois, até porque eu ia virar, e aí eu achei que não seria legal. Mas, né, com 15 dias eu resolvi ajustar justamente pelo que a Camila falou. Eu percebia que ela tinha preferência por mamar em um peito e no outro era mais difícil, ela ficava mais incomodada. E quando ela dormia também, a cabeça dela tendia a ficar sempre virada para o mesmo lado. E aí eu ficava observando aquilo e falava, né, ai, nossa, eu preciso ajustar, e não lembrava. Então o primeiro foi com 15 dias, e agora é um hábito, assim, né, ela já tá acostumada, ela chega na clínica, já tira o sapatinho dela, já entra, deita na maca, já tá doutrinada. Mas o Reihat já ajustou ela também, uma vez, quando ela era bem pequenininha, acho que ela tinha 1 mês e pouquinho, assim. Mas no geral, quem ajusta sou eu mesmo. Boa. Dani? Opa! Não vou lembrar com quanto tempo, Rafa. Fui eu que ajustei, mas eu não vou lembrar, porque eu também ficava igual a Tá, preciso ajustar. Não lembrava, dormia. Então, e o Rafa não teve nenhum problema, assim, que eu me lembre, assim, igual essa questão de mamava mais um lado do que do outro, tinha algum problema com um lado. Então, acabava que eu esquecia mesmo e deixava, mas eu não vou lembrar com quanto tempo foi, mas fui eu a primeira vez também. Daria medo se fosse outra pessoa? Pra todas vocês? Um sim ou um não? Acho que não. Assim. Acho que sim ou não. A confiança da quiropraxia é maior. Boa. Claro que depende de quem, né? Precisa confiar. Mas, por exemplo, o Reihat, ela era bem pequenininha e 0 problema, assim, confio muito nele, já me ajustou várias vezes. Das pessoas que eu conheço, assim, que eu tenho algum tipo de vínculo, eu não teria problema nenhum de ajustá-la. Mas acho que se fosse um quiro que eu não conheço, não sei do trabalho, talvez eu não quisesse. Mudou a prática de vocês aí como consultório, como famílias? Vocês começaram a querer ter mais famílias aí dentro, mais gestantes, mais bebês? Mudou alguma coisa nesse sentido ou não? Seguiu a mesma coisa do que vocês estavam fazendo já? Quem quiser responder primeiro. Vai você, Camila, então. Eu A Tabata. Então vai, Tabata. Vou aproveitar que a minha é a mais velha. Eu acho que é uma questão muito de energia, assim, né? Bem das vibrações. A vibração que você tem é a vibração que você atrai. Então, eu percebi que depois que eu tive a Louise, eu comecei a atrair, sim, muito mais família, muito mais crianças, bebês, gestante. Isso ficou muito mais comum para mim. Eu acho que é uma lei da atração mesmo, não é nada que eu tivesse programado. Eu fiz curso de pediatria também, não vou dizer que é o que eu mais gosto, porque não que eu não goste, mas não é o que eu mais gosto. Então, não era algo que eu esperava, assim, mas realmente, hoje no consultório tem muito mais
famílias, assim, inteiras do que aleatoriamente. Só vem um pai, ou só a mãe, ou só a criança. Já aconteceu da gente ter só as crianças e depois virem os pais, mas é muito mais comum agora. Massa. Camila, mudou? Olha, na clínica, assim, a gente sempre atendeu bastante gestantes, crianças, bebês bem pequenininhos. Não mudou, assim, o que muda é mais a empatia, né? A gente se coloca num lugar do outro. Então a gente se coloca mais no lugar daquela mamãe que tá gestante, que tá preocupada, né? O João também, por toda a experiência, se coloca no lugar daquela mãe, daquele pai. Então eu acho que o que mais mudou foi essa empatia pelos pacientes. Boa. Dani? Eu também concordo com a Camila, porque eu acho que eu não estou atendendo mais tanto. Eu acho que mais mãe, para falar bem a verdade. Mais mãe, assim, eu senti que, nossa, parecia que, né, depois que virou mãe, aí vem mais mãe também. Então, né, que eu gosto da área de pediatria, mas não é tanto o meu foco assim. Então, eu atendo algumas crianças, mas não é tanto o meu foco. Mas as mães eu acho que vem mais em peso, assim. Então, aí a gente acaba criando o que a Camila falou, a mais empatia. Então tem aquele negócio assim, né, pelo menos eu, né? Falo assim, não, tem jeito pra trocar uma fralda da criança, né? Não pode ser de qualquer jeito, você vai lá trocar de qualquer jeito. Você morde a língua, né? Porque às vezes não é assim que funciona, do jeito que dá, é da forma que deu, vou pegar ali. Então, acaba sendo um pouco disso. Parou de ser exigente com as mães. Parei, porque você fala assim, vai no jeito que você conseguir, né? Porque às vezes você fala assim, tem que ser assim, não tem, porque na hora não dá. O momento ali não deu, então vai tentando. O negócio quando você começa... A pergunta foi nesse sentido, né? Porque quando você começa a ver a importância de ter uma criança ajustada em casa, eu acho que você acaba querendo insistir isso mais pros seus pacientes, né? Fala assim, porra, traz teu filho, cara, o que você tá vendo sozinho? Vai ser muito bom pra ele, blá blá blá, e você consegue ter experiências ali pra compartilhar, eu acho que é bacana. Sheila, você pode fazer a última pergunta aí pra gente poder finalizar. Qual que é algum receio que você tem ainda, que as meninas podem tentar te ajudar? Às vezes, o quando voltar ao trabalho, sei lá. Eu quero saber quanto tempo cada uma ficou, por mais que eu já tenha conversado um pouco com a Dani sobre isso. Cada gestação é uma gestação e eu queria saber quanto tempo você... Quando você voltou, você se sentiu meio mal de falar, puta, tô deixando meu filho em casa com outra pessoa ou em qualquer outro lugar. Então, quanto tempo vocês se sentiram prontos e como que foi essa parte de carga horária? Porque que não tenha sido uma carga horária normal igual era antes, né? E essa é uma dúvida bem bacana. Boa. A Dani, antes de se mudar para São Paulo, quase que ela foi parar lá em Jundiaí, Vinhedo, ali perto. Aí quase que a gente foi trabalhar junto. E foi uma dúvida que ela botou para mim. Isso. E aí foi quando ela perguntou, Chico, e se eu for trabalhar com você aí, como é que vai ser? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Eu falei, traz, eu não sei como é que é uma dinâmica de alguém com um bebê recém-nascido e voltando a trabalhar. Eu não sei o que você quer. Você quer trabalhar menos, quer trabalhar mais, né? Foi uma pergunta que eu não soube responder. Dani, como é que tá a tua vida aí, principalmente no comecinho? Como é que foi? O que você esperava? Você esperava ficar todos os meses ali de licença ou queria voltar o quanto antes para ocupar a cabeça? Como é que foi? Eu fiquei, assim, 6 meses parada mesmo, sem trabalhar, porque o Rafa, com 2, 3 meses, a gente estava com uma alergia que não descobriu o que era. Então, isso foi persistindo até mais ou menos uns 6 meses, 6 para 7 meses. Então, obrigada, meu bem. Devolve lá, por favor. Tá bom. E aí eu tava, literalmente, o meu foco era ele. Eu queria entender o que era essa alergia, porque ele só mamava. Então,
era alguma coisa que eu comia. Então eu não conseguiria pensar em voltar e estando com a cabeça lá, se tá bem, como é que ele tá, e como é que tá a situação. Então eu demorei, a minha, eu falo assim, não sorte, mas a minha, a parte boa é que eu consegui, o Camilo estava trabalhando, então eu conseguia ficar de casa mesmo, não precisava voltar assim tão rápido. Isso me ajudou bastante a ficar um pouco mais tranquila. Que aí depois eu fui voltando aos poucos, e aí eu fui voltando onde a Camila da nossa sala atendia. Então ia para lá, que era perto de casa, então facilitava ser perto. Mas aí, quando eu vim pra cá, pra São José, que eu escolhi vir pra cá, né? Deixei o Chico. O comecinho foi bem, assim, adaptação, porque a gente estava numa cidade que não tinha nenhuma família, nem a minha, nem a do Camilo, era só nós dois. Então, a gente tinha que se virar nos 30 quando eu estava trabalhando. Ele tinha que estar de boa, né, para cuidar do Rafa. Vocês querem uma batata doce? Só se ela tiver. Só se ela tiver pronta. Ixi, não tá não. Então. E aí, no comecinho foi assim, bem tranquilo. No dia que eu ia trabalhar, era aquilo assim, ufa, é um tempo pra mim, né? Só que eu ficava naquilo, né? O tempo pra mim, mas eu tava lá preocupada. O que mais? Fala aí, então. Então. E aí eu ficava preocupada, né? Ficava com a cabeça. E eu ficava pensando, será que tá tudo bem, né? Como é que tá? Mas aí depois, com o tempo... Não chegou a levar ele pra dentro do consultório, pequenininho? Então, conta a sua experiência, como foi que você ficou pra lá. Teve um dia que eu consegui. Teve um dia que eu levei ele, só que ele não me deixou trabalhar. Tipo assim, ele não deixou, ele tem muitos ciúmes, então ele não deixa eu ficar muito longe dele. Se eu tô fazendo alguma coisa, ele vai lá, fica junto, às vezes enfia o dedo, então acaba sendo muito difícil pra mim. Então essa parte de levar ele pra clínica, aqui pelo menos não deu muito certo. Não sei se é por falta de tentativa também, de eu não ter feito várias vezes isso, e aí acabou ficando difícil para ele ficar junto comigo, no mesmo ambiente, assim, ele vê que eu tô atendendo alguém, então ele fica com ciúmes, começa a ficar bravo, começa a chorar, então aí acaba sendo mais difícil. Mas aí eu falo assim, a rede de apoio nesses momentos é a melhor coisa, porque quando você consegue deixar a criança com alguém, com pai, com mãe, alguém que você confie, sabe que vai estar bem, é a melhor coisa. Meus pais acabaram vindo para cá alguns dias, assim, para ajudar, quando o Camilo voltou a trabalhar, tipo, muito, assim. Então, isso foi uma baita ajuda, porque a gente não queria colocar o Rafa na escolinha, nem nada, e ficava com aquele receio, né? Então, nessa parte, assim, quando a gente mudou para cá, foi super bom. Mas aí acabou que o Camilo começou a trabalhar e viajar muito, e aí meus pais teriam que ficar a semana inteira aqui. Então eu tive que remanejar a agenda de novo para quando ele viaja, meus pais não teriam que ficar a semana inteira aqui, presos, né, vamos dizer assim. Então acabava que eu fiquei só uns 2 dias inteiros trabalhando assim direto. Boa. Então, que aí eles vêm para cá 2 dias só. Beleza. Mas a rede de apoio nesse momento é ótima. Camila, foi assim contigo também? A Camila, ela tem o grande benefício de ser casada com um quiropraxista, né? Então, assim, casais quiropraxistas, vocês são privilegiados. Um pode tirar férias, outro pode não sei o quê. É vida excelente. Mas aí, conta, foi bom? Você tem toda a razão. É uma bênção ser casada com um quiropraxista. Então, acaba sendo fácil para eu falar como foi para mim, né? Eu saí de licença maternidade sossegada porque eu tinha alguém de confiança para deixar meus pacientes, né? Isso já ajuda. E eu continuo
de licença, não estou atendendo ainda. Quem está atendendo meus pacientes é o João. O que eu faço desde a primeira semana que a Sophie nasceu é a parte administrativa. Então, demorou muito para eu entender que não estar dentro da sala com um jaleco ali atendendo o paciente não significa que eu também não esteja trabalhando. A gente tem aquele ego profissional, né, que é difícil. Eu brinco que eu me preparei para gestação, para amamentação, mas não me preparei para o nascimento, para o trabalho, né? Por mais que a gente queira se trabalhar, a realidade é diferente. A gente sente de culpa, novamente, a culpa vem aqui, minhoquinha na cabeça. Então, o João continua atendendo meus pacientes, e eu cuido da parte administrativa desde ali do começo. Eu lembro de a minha rotina, por exemplo, de postagens em rede social, né? Eu tinha aquela minha programação, sentava, produzia, agora é a hora que der. Desde que ela nasceu, eu me peguei às 3 horas da manhã fazendo um post, né? Porque tudo certo, a rotina muda e a gente vai se adaptando. Pra voltar? Eu estou, mas porque eu entendo que são fases, né? São ciclos, a vida é de ciclos. E então, hoje eu já tenho mais a liberdade, eu dou graças a Deus, assim, de ter essa oportunidade de ficar com a Sophie, de curtir ela, sem peso na consciência, com a tranquilidade do meu marido atendendo bem meus pacientes e curtindo essa fase dela, né? Eu não tenho uma rede de apoio porque a minha família está toda em São Paulo. Eu não conheço muitas pessoas aqui na cidade, né? Então, os meus sogros trabalham, não tem com quem eu deixar ela. Então, a gente conversou e se sentiu mais à vontade assim. Consenso. O João vai tocando e eu vou aparecendo lá na recepção, na clínica, resolvendo as coisas com ela. E vamos seguindo assim. A gente decidiu que assim seria melhor agora. Show. E tudo certo. É lógico. Tabata, como é que foi? Cansou de... Chega uma hora que eu preciso trabalhar. Meu Deus. Eu preciso mudar um pouco a minha rotina. Sim, aconteceu isso comigo. Eu voltei a trabalhar, a Luísa estava de 5 para 6 meses, né? Eu tenho rede de apoio, graças a Deus ela podia ficar com a minha mãe. Nos primeiros 3 meses do nascimento dela, o Hugo ficou em casa comigo, então ele sempre dividiu muito bem assim, as coisas comigo, tanto de casa quanto com relação a Luísa. Era uma coisa nova para nós dois, e é claro que a demanda da mãe é sempre maior que a do pai, né? Mas ele foi aprendendo conforme o tempo. Hoje a gente já administra isso muito bem, é muito gostoso, assim, é muito mais fácil, né? No começo é difícil. Porém, eu tive depressão pós-parto e eu não sabia. Eu estava muito mal, eu estava extremamente descompensada. Tem o período de puerpério, né? Que a gente fala que é o baby blues E eu chorava muito, só que esse período passou, ou não passou, não sei, e eu continuava chorando, eu ficava angustiada, eu tinha um sentimento de arrependimento, muita culpa, né? A maternidade, não sei porquê, vem regada de culpa, acho que é porque as pessoas idealizam uma maternidade que não existe, e então foi muito, muito difícil. Eu sabia que eu amava a Louise, mas ela também chorava bastante, o comecinho foi muito difícil para ela. Então, foi assim, um turbilhão mesmo, né? Então, quando eu voltei a trabalhar, eu chorei muito, eu sofri muito, porque a distância dela me fazia mal pensar que eu precisava ficar longe dela e talvez ela precisasse de mim. Então, eu trabalhava pouquíssimas horas, acho que eu trabalhava umas 3 horas, no máximo, e já voltava para casa. Eu fiquei assim por um bom tempo, eu acredito, e eu trabalhava acho que 2 vezes na semana só. Mas ainda assim eu precisava desse tempo, porque eu precisava não estar com ela o tempo todo. E depois que eu comecei a trabalhar, as coisas melhoraram muito. Claro que eu voltei a fazer terapia, então isso que me ajudou, sim, bem melhor, né? Mas voltar pro trabalho e sentir saudade dela melhorou extremamente nossa relação, assim. A gente mudou para um grau que não tem explicação. Hoje a nossa conexão é totalmente diferente. Logo depois da terapia e disso de voltar a trabalhar, tudo ficou muito melhor entre nós.
na minha família não tem criança, assim, pequenininha igual ela. E eu percebia que eu precisava disso, né? De ter bebês junto com ela. E como a gente não tinha, eu resolvi colocar ela na escolinha, que é uma decisão difícil, né? A gente fica com muito receio, eu tinha muito medo. Ficava pensando, mas se ela chorar, alguém vai dar colo? Mas alguém vai pegar ela no colo pra ela dormir? Mas vamos dar uma mamar pra ela? Mas vamos ficar cuidando dela? Então eu fui em várias escolas e, consequentemente, eu acabei gostando de uma que fica bem na esquina aqui da minha casa. Na verdade, eu mudei pra cá depois, né? Eu não morava aqui ainda. Mas é uma escola que eu adoro, porque tem bastante área verde, assim, as crianças brincam na terra, elas brincam na grama, elas plantam. A Louise chega em casa bem sujinha, assim, né, mas ossos do ofício. Não é aquela coisa de querer alfabetizar antes da hora, não tem uma rotina grosseira em cima da criança, uma cobrança, e ela adora, ela se dá muito bem com as crianças, ela gosta, ela vai feliz e contente. No começo até chorava pra vir embora, agora ela já entende que é um ir e vir, né? E foi muito bom. E no começo eu deixava ela menos horas, ela ficava 3, 4 horas, e aí depois foi aumentando, e agora ela fica 5 horas. E tem o período que ela fica. Antes ela ficava, tipo, o horário que ela mais ficou foi das 9 às 3, que era um horário bom, que eu conseguia fazer as coisas administrativas da clínica, atender também um pouco. E na verdade eu tive um processo aí de mudança, né? Eu tava na Quirovida quando ela nasceu. E aí, por mais que eu trabalhasse poucas horas, o trajeto, né, de ir e vir me levava muito tempo. Então, acabava se tornando muitas horas. E aí, essa parte da empatia rolou muito bem. Não que antes eles não tivessem, mas como a Júlia e o Rihat, eles também têm bebê, eles me entendiam perfeitamente. Então, eu falei que estava muito difícil para mim, essa distância, o tempo, tudo. Então, eles entenderam o meu lado, eu abri a clínica logo depois e vim trabalhar aqui. Mas isso foi quando ela já estava com 1 ano, mais ou menos, né? Eu abri a clínica em janeiro, ela completou 1 ano em fevereiro. Então, aí, com 1 aninho, as coisas já são bem mais fáceis, né? Hoje em dia já é tudo bem tranquilo. Eu e o Hugo, a gente consegue administrar nosso tempo para um ficar com ela enquanto o outro trabalha. Aí tem o período da escolinha também, então rola muito bem, assim, todos os processos. Mas quem me salvou foi minha rede de apoio e minha terapeuta. Ah, boa. Tô bem. Gente, eu vou me despedir de uma de cada vez. Então, Sheila, vou começar com você. Espero que, principalmente para você, tenha visualizado aí diversas maternidades, diversas experiências, né? Então, era para acalmar, não era para apavorar, não. A ideia era pra você ficar de boa. Não fiquei. Então, não fiquei apavorada, não. Foi bem gostoso na realidade, porque foram 3 realidades totalmente diferentes, né? Mas foi algo muito, muito gratificante. Tipo, tô eternamente grata por vocês compartilharem isso comigo. Assim como não só eu, porque logo que eu descobri a gravidez, eu, assim, deixei, né, meio que compartilhei com todo mundo. Muitas pessoas vieram me perguntar, até algumas bichetes da faculdade vieram me perguntar como seria. Então, acho que essa mesa redonda aqui vai ser muito, muito boa para tirar não só as minhas dúvidas, mas como do pessoal também, sabe? Foi muito bom mesmo. Muito obrigada, meninas. Saudade de vocês. Boa. Parabéns. E não se preocupa, vai dar tudo certo. Camila. Primeiro, dizer saudades, né? Não sei quando... Sim. A última vez que a gente se viu faz muito tempo já. Isso não pode acontecer. Então tem que aparecer mais para São Paulo. Vamos gravar um ao vivo um dia que você estiver para cá. Aí a gente conversa de outras coisas também. Obrigado aí pelo tempo que você pôs aí disponível pra gente. Fica tranquila, a Tabata já e a Dani já falaram que escolinha é tranquilo, voltar para trabalhar é tranquilo também. Foi muito bom. Parabéns pela essa iniciativa da Mesa Redonda. Acho que é um assunto muito legal, é um assunto que deixa qualquer mamãe receosa, né? Então acho que as pessoas que estiverem ouvindo vão conseguir ser ajudadas de alguma forma, né? Como a Sheila falou, são 3 realidades bem diferentes.
E eu acho que o mais importante na fase de você ser mãe é não comparar. Não querer comparar a sua gestação com a outra, não querer comparar a amamentação com a da outra, não querer comparar o crescimento do seu bebê com o outro. E respeitar, né? Cada um tem a sua fase, como cada uma das três aqui falaram. Então, cada uma tem a sua experiência, é ter calma, ter tranquilidade e se apoiar nas pessoas que estão próximas de você. E é isso. Acho que é também porque quando você tá grávida, você escuta tanta história e as piores são sempre as que marcam, né? Porque, nossa, meu parto foi o mais difícil, não sei o que. É isso que vai ficar na cabeça. Quando vem uma mulher e fala assim, meu parto foi um punzinho, você vai esquecer isso. Você vai lembrar da outra. Então, esse lance de não comparar, ele é importante. É verdade. Às vezes a sua história pode ajudar muito a outra mãe, né? Então, eu aprendi a não omitir algumas coisas. Falar das suas experiências ajuda muito quem está do outro lado. Boa. Então, parabéns pela iniciativa aí. A gente se vê em breve. Beijinho! Dani. Oi. Tô bem. Tem alguém mamando. Boa, isso aí. Obrigado pelo tempinho. Eu que agradeço. A gente sabe da dificuldade aí, ó. Falando até com mão na boca. Aí, ó. Se despede aí do pessoal. Não, mas eu que agradeço aí pelo convite. A gente está aqui para alguma coisinha a mais, alguma pergunta a mais, não tem problema, né? E como a Camila falou, a gente não comparar, né? A gente tem maneira sempre de comparar com o outro, seja com maternidade, seja com profissão, como profissional, né? Então, acho que isso acaba deixando a gente mal, né? Querendo ou não, quando a gente fica comparando demais. Né? E na maternidade, acho que isso vem a culpa em dobro, né? Como a Camila falou, a gente fica achando que o bebê tem que ser um igual ao outro, a mãe tem que ser um igual a outra. Então, eu acho que essas empatias que a gente acaba criando quando a gente acaba vivendo alguma coisa, e o parto, a maternidade principalmente, acaba trazendo muita coisa para a gente repensar, né? Então, mas eu que agradeço e qualquer coisa estamos aí. Tabata. Tchau. Obrigado aí por tudo. Você é a pessoa mais perto de Jundiaí, né? E só vinha pra cá pra almoçar com a Sabrina, né? Sabrina foi embora. Nunca me chamou pra almoçar. Sabrina foi embora, ela esqueceu dos jundiaienses. Me chama que eu vou. Vamos marcar aquele Outback lá pra botar as fofocas em dia. Mas obrigado por hoje, obrigado pelo tempo e pela compartilhar aí as experiências. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Eu gosto muito disso, de saber da experiência das pessoas, né? E independente de que área, mas a maternidade agora é uma coisa que é muito profunda pra gente. E eu concordo plenamente, assim, com o que elas falaram. Não existe comparação, porque na maternidade não tem certo e errado. Tem o que me convém dentro da minha realidade, né? Então, não adianta eu querer ter uma vida igual a da Camila ou a da Dani, sendo que minha realidade é totalmente diferente. Os bebês não são iguais, as mães não são iguais, a gente faz o que dá pra gente fazer. E nós somos as melhores mães para os nossos filhos, é assim que funciona. Assim como a Sheila será pro dela. E apesar de ser sim muito difícil, não tem facilidade dentro da maternidade, não tem mundo ideal, coisa perfeita, não existe isso. Mas é muito gratificante, sabe? Quando você olha para esses bebezinhos, olha que coisa linda essa bebê da Camila. Então, assim, não tem nada que paga isso. Eu acho muito engraçado quando algumas mães falam assim, eu nem lembro como era a minha vida antes do meu filho. Gente, eu lembro perfeitamente. Minha vida era fácil, eu não precisava me preocupar com nada, eu podia tomar decisões sem fazer uma mala gigante para sair da minha casa. Hoje não dá para fazer isso. Porém, eu não troco viver com a Louise por não tê-la. Para mim, eu preciso ter ela comigo, mas não é fácil. Então, assim, não tem isso de eu não esqueci nada. Mas é maravilhoso. Tem seus altos e baixos, mas vale totalmente a pena. Então, eu sou totalmente grata ao que eu vivo agora. Foi um susto, atrapalhou meus planos e no fim eu percebi que não atrapalhou, que as coisas só ficaram diferentes, mas tá tudo aqui.
Boa. E é isso, obrigada. Precisar, estamos aqui. Agradecer a todas vocês. Todo mundo tá com o filhinho aí perto? Ou a sua tá dormindo? Já foi? A minha? É. A minha, sei lá o que ela tá fazendo. Vazou. Deve já. estar andando de bicicleta. Andando de bicicleta. Então tá. Obrigado a todos. Continua. Tchau. Vai ter vários programas, vários temas, várias mesas redondas. Tomara que o pessoal curta. Um beijo pra vocês todas. Obrigado por tudo, viu? Beijo. Boa sorte pra vocês Beijo, nessa obrigada. quarentena. Tchau, tchau. Um beijo, beijo. Tchau. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigada a você. Ai, foi muito legal, gente. Um beijo. Saudade de todos. Tchau.